Presidente André Siciliano, deputadas, deputados, também me inscrevi, como faço sempre, para fazer a discussão e compartilhar reflexões sobre o projeto de lei 2397 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, portanto, a nossa LDO, para o ano de 2021. Evidentemente que vou aqui tirar proveito das intervenções que me antecederam, principalmente para dizer que a situação fiscal do Rio de Janeiro segue muito difícil, sobretudo desde meados do quadriênio passado. Essa situação se agravou fortemente, mesmo tendo tido algum tipo de arrefecimento no ano de 18 e 19, mas o quadro geral seguia muito crítico e segue muito crítico. Além do mais, tanto é assim, quero ilustrar, tanto é assim que o déficit orçamentário com que iniciamos, Luiz Paulo, o exercício de 2020, girava em torno de 10 bilhões de reais. 10 bi era o déficit orçamentário estimado para o início do exercício de 2020. E isto sem levar em conta, por exemplo, restos a pagar que se acumulam no estado do Rio de Janeiro, em várias áreas, pelo menos desde 2013 e 2014, pelo menos, com somas expressivas, somas vultosas, que também representam déficit nesse sentido. Além do mais, temos um quadro geral, uma macroeconomia muito instável, como já se disse aqui, tendo em vista, por exemplo, fatores de dimensão geopolítica, como embates sérios que aconteceram recentemente entre a Arábia Saudita e a Rússia, com consequências diretas na precificação internacional do petróleo. Além disso, a própria pandemia, que, por óbvio, produz efeitos nas economias dos diferentes países em todo o mundo. Então, a gente tem, como já se disse aqui, variações importantes no câmbio, com o aumento do dólar. Nós temos projeções difíceis, cada vez piores, de crescimento do PIB. Aliás, eu quero aqui dizer, mentia, inclusive, no início da pandemia, já mentia o ministro Paulo Guedes quando anunciava perspectivas de crescimento. Já não era verdade, já não eram verdadeiras as afirmações do ministro Paulo Guedes. E agora a situação piorou com o quadro da pandemia. O petróleo, embora esteja se recuperando, como bem lembra Luiz Paulo e o André, já ultrapassando a marca dos $30 o barril, mas ainda assim bem aquém das projeções que se fazia 3 meses atrás. A ajuda da União aos estados e aos municípios, né, acabará sendo inferior ao que se projetava, inclusive ao texto original votado na Câmara dos Deputados. Portanto, é um quadro muito instável, um quadro que incrementa as perdas. Entretanto, há também algumas contraposições, eu diria, algumas compensações, como, por exemplo, estimativas diferentes, menos drásticas e menos graves, de perdas com royalties e participações especiais, seja porque o valor do barril volta a se recuperar, ainda que lentamente, seja também que, com o aumento do dólar, isso também equilibra um pouco as coisas, né? Que ele é precificado internacionalmente pelo dólar, então, se mesmo caindo o valor do barril, mas com o dólar aumentando, isso exerce também algum tipo de compensação. Além disso, diminuem várias despesas de custeio do Estado. Com a adoção das medidas de isolamento social, como também já se mencionou aqui, tem várias despesas de custeio que são minimizadas. De qualquer maneira, o quadro é muito difícil. Tanto é assim que eu concordo com a perspectiva de aproveitarmos ao máximo o primeiro semestre e esticarmos a votação até o final. Mas, antes de concluir, eu quero falar também de alguns pontos, em mais um minuto, de itens ou diretrizes, já que é uma LDO, que constam na LDO em vigor, né, que é a Lei 8485 de 2019, e que sumiram, salvo o melhor juízo, da proposta de LDO que nós estamos discutindo. Por exemplo, consta na LDO vigente que as entidades privadas
beneficiadas com recursos públicos estaduais devem prestar contas financeiras e do cumprimento de suas metas ao longo do exercício. Uma meta de transparência, uma diretriz de transparência importante. Curiosamente, sumiu do texto. Outro item que sumiu do texto, uma vedação importante, a destinação de recursos públicos estaduais a entidades que têm algum tipo de vínculo com membros dos poderes, do MP, do TCE, da Defensoria. Essa é uma diretriz importante também de transparência, de moralidade. Essa diretriz sumiu. Outro item importante, outra diretriz que sumiu, recursos transferidos pela União para ações descentralizadas na área da saúde. Olha, na área da saúde, em tempo de pandemia, diretriz que consta na LDO vigente, que sumiu da mensagem enviada pelo governo. Um tema muito caro a todos nós, e lembro da lei proposta pelo Luiz Paulo, vedação à concessão de benefícios fiscais, à exceção daqueles que forem objetos de convênio com FAS. É uma diretriz vigente na LDO, que está em curso, e essa diretriz desaparece da mensagem do governo. Enfim, e deputada Marta Rocha, a diretriz pela qual tanto brigamos, Vossa Excelência, eu, vários deputados e deputadas, a diretriz de implementação do PCCS da saúde, que consta na LDO de 2019, na LDO vigente, depois de muita luta, e desapareceu novamente, mesmo com o reconhecimento, pelo menos no discurso, que o governo do Estado faz aos profissionais de saúde. Assim como sumiu também a implementação de um programa de proteção a crianças e adolescentes vulneráveis, agora ainda mais vulneráveis, sobretudo nos territórios de favela e nas áreas periféricas, diretriz que também desapareceu. Então, eu queria, para concluir, falar um pouco, não apenas, como fiz na primeira parte, de aspectos mais gerais, de aspectos, digamos, macroeconômicos, dos principais indicadores que interferem na projeção da LDO, câmbio, PIB, petróleo, parcerias com a União, mas, ao mesmo tempo, não deixar de mencionar algumas diretrizes específicas que podem parecer menores. Para concluir, por favor, amigo. Vou concluir. Que parecem menores, mas que nós já havíamos conquistado, tanto que elas constam na LDO vigente e que, no entanto, desapareceram na mensagem enviada pelo governo, em especial, para concluir, a diretriz de implementar o PCCS da saúde, cuja luta nós não